Estamos ao vivo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live aí juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindas. Todas muito bem-vindas. Fiquem à vontade aí na nossa live SST, mais uma live esta semana, onde nós vamos falar aí sobre a nossa área de atuação, sobre saúde e segurança do trabalho. E é um prazer sempre receber vocês aqui. Hoje nós estamos com um convidado, que é o Emanuel Rodrigues, especialista em vários assuntos na nossa área da saúde e segurança do trabalho. E hoje, de uma forma especial, um dos assuntos em que ele tem especialização, que é a norma regulamentadora de número 33, que fala sobre saúde e segurança do trabalho nas atividades de espaço confinado. Norma 33, norma regulamentadora 33, que fala sobre trabalho em espaços confinados, né? Segurança e saúde do trabalho nos espaços confinados. E a gente vai conversar hoje então com esse convidado, tá? E desde já eu quero que você já se inscreva no canal, no perfil do Emanuel Rodrigues. Eu vou chamá-lo já para a gente poder bater esse papo, tá bom? Então, hoje, para a gente já poder começar esse nosso bate-papo aí. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos todas muito bem-vindas. Opa! Já vamos começar o nosso bate-papo de hoje com o Emanuel Rodrigues, falando sobre espaços confinados. Daqui a pouco a gente consegue a conexão. Aí, deu certo. E aí, Emanuel Rodrigues, tudo bem? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem aí? Pessoal, tá ouvindo a gente bem? Fala aí para o pessoal poder me confirmar aqui se a gente tá te ouvindo bem. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem, pessoal? Conseguiram ouvir aí? Boa noite. Emanuel, primeiramente... Tô ouvindo bem você também. Tô ouvindo bem, esse pessoal estiver ouvindo bem. Então tá bom. Eu acredito que vai dar tudo certo sim, porque eu também tô te ouvindo muito bem aqui. Primeiramente, eu queria te agradecer pela disponibilidade, te agradecer de coração por você ter se disponibilizado aqui. Enquanto você faz a sua apresentação, eu vou então fixar o nosso tema de hoje, que é exatamente uma das suas áreas de especialização, né? Além de outras que você tem. Obrigado de verdade pela sua disponibilidade e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua carreira como profissional de saúde e segurança do trabalho. Eu falei para você que eu o conheci através de um vídeo há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, né, para não entregar a nossa idade, mas há um tempinho atrás, de trabalho em altura. Eu estava pesquisando, né, e um rapaz estava filmando um dos seus cursos de trabalho em altura. Acho que esse vídeo está no YouTube até hoje. Está no YouTube com quase 100 mil visualizações. Porque é um vídeo muito bom mesmo. Eu acredito que você já deve ter recebido muitos obrigados por causa daquele vídeo, porque ele ficou muito legal. Eu acho que ele deveria ter sido maior, porque tem muita informação assim, boa. Eu dei um treinamento numa empresa, né? Aí o dono da empresa pediu para filmar. Eu falei, fica à vontade, pode filmar, não tem problema. Aí um rapaz filmou, aí editou. Não teria como você colocar 8 horas de um treinamento. Na verdade, naquele dia foi até bem mais do que isso. Foram quase 10 horas. A gente ficou no sábado o dia inteiro lá, praticamente. Porque a parte prática também foi muito grande. Aí ele editou e colocou no YouTube. Perguntou se podia colocar um pedaço. Eu falei, pode. Teve uma repercussão muito boa. O feedback foi muito bom. Legal, bacana. Então, ali eu gostei bastante. Eu lembro que eu ia dar um treinamento quando de trabalho em altura, eu falei, deixa eu pesquisar um pouquinho mais a opinião de outros profissionais, né? E eu acho que isso é sempre muito bom. E aí, quando eu olhei lá o seu vídeo, falei, cara, esse cara aqui é bom. Deixa eu dar uma olhadinha no conteúdo dele aí. Aí pesquisei, me ajudou bastante na época, eu lembro que me ajudou bastante.
E aí, de lá para cá, depois que eu te encontrei de novo aqui no Instagram, né? Aí eu falei, vou convidar ele. Aham. Quando eu olhei, falei, cara, eu conheço esse cara. Na hora que a gente vê no Instagram aqui, eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí eu lembrei do vídeo. Aí eu falei, é ele, do vídeo lá. Eu falei, pô, vamos conversar. Aí de lá para cá a gente tem conversado e graças a Deus deu certo aí pra gente poder fazer essa live hoje. Fica à vontade, Tá. apresente-se para o nosso público. Acredito que todo mundo está te ouvindo bem. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente muito bem, já sabem, bastante coração, já temos algumas pessoas aqui na live e também bastante. Coloca o joinha aqui para mim, porque eu preciso saber se vocês estão nos ouvindo bem, para a gente poder dar continuidade. Daqui a pouco, se vocês quiserem já fazer as suas perguntas, nosso tema hoje é sobre SST nos espaços confinados, né? O nome é a NR33, de uma forma geral. Fique à vontade já para fazer as suas perguntas, mas o Emanuel vai fazer então a sua apresentação. Fale de você, fale da sua empresa. Isso é importante para o pessoal já poder, né, de repente, terminando a live, quiser entrar em contato com você para poder você ministrar um treinamento. Esse momento também é importante para esse networking que a gente tem aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez. Legal. Boa noite a todos. Eu agradeço aí o convite. Bom, eu estou na área da segurança, né? Na área SST, por volta aí de uns 13 anos. Olha. Eu comecei na construção civil, né? Na época que nós tivemos aquele boom da construção civil há alguns anos, aí eu ingressei inicialmente na área da construção civil. Logo após eu ter me formado, né? Eu atuando em construtora e tudo mais, eu já comecei a dar aula também, cursos técnicos. Fiquei assim durante um período considerável, uns 3, 4 anos, acredito. Só que naquela época eu tive mais ou menos uma visão que a construção civil, esse boom que eu falei, ele iria dar uma diminuída, eu tinha essa visão. Aí o que eu fiz? Eu procurei ver as opções de mercado, então eu me especializei, fiz treinamentos, cursos de especialização, e eu fui trabalhar no ramo industrial, na área industrial, com foco aí um pouco mais fixo na área química. Aí entrei para o sistema Petrobras e fiquei no sistema Petrobras durante 10 anos, né, como instrutor de alguns treinamentos, entre eles o espaço confinado, eu vou falar disso lá, altura, uma série de treinamentos. Aí, com o início da pandemia, com aquelas questões de quebra de contrato, enfim, uma coisa que, infelizmente, atingiu todos nós, o contrato ele foi encerrado, e a partir do final do ano passado, por volta de novembro, dezembro, eu abri minha empresa, a Foco SMS, e estou atuando de maneira própria, por assim dizer, né? Trabalhando para mim mesmo, com consultorias na área de segurança, atendendo todo tipo e todo ramo de atividade. Legal, legal. Excelente. Eu tenho certeza que não falta serviço para você, né? Até pela competência que você tem e pelo conhecimento que você tem, porque é o que eu falo para o pessoal, né, que quer empreender nessa nossa área. Obviamente, não é fácil, mas o nosso serviço, ele não é um serviço não é um produto no sentido de você precisar de algo físico, né? O que mais importa hoje para quem quer empreender é quanto mais conhecimento você tiver na área de saúde e segurança do trabalho, e obviamente um pouco de coragem, uma mente empreendedora, você consegue ganhar dinheiro, vamos assim dizer, né? Não é só isso, mas é importante também nessa nossa área de saúde e segurança do trabalho. Muito bom mesmo. Fico muito feliz por isso. Podemos iniciar com as perguntas? Fica à vontade, pode falar. Então, só pegando um gancho no que você falou, em relação a você empreender na área da segurança, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Nós temos uma demanda assim, muito grande, acredito que no estado de todos, visto que muitas empresas sabemos que ela não é obrigada a formar um SESMIT, a ter um técnico de segurança como um funcionário. Porém, ela necessita de um profissional dessa área para a confecção de documentações, para a realização de treinamentos.
para uma orientação técnica no cumprimento dos requisitos legais, né, aplicáveis às normas de segurança e outras. Então, assim, eu vejo que o campo de aplicação ele é muito amplo, mas, como você falou, não é fácil. Muitas das vezes é bem complicado. Então, a visão tem que ser essa. Você vai trabalhar, acredito que até um pouco mais do que se você estivesse numa empresa aí com CLT. Porque na empresa você vai estar destinado a algo específico normalmente. Trabalhando por conta própria, não. É de tudo um pouco. Perfeito. Perfeito, muito bom. E é o que eu falo pro pessoal, né? Precisa ter muita coragem, e é exatamente como você falou. Trabalhando por conta própria, você que vai cuidar da parte da gestão financeira, você que vai atrás dos clientes, você que vai ter que montar os treinamentos. Dentro de uma empresa, de repente, aquilo ali já está mais ou menos pronto, né? Você tem dentro de uma empresa uma carga horária, vamos assim dizer, a cumprir e procedimentos específicos, né? Seja você trabalha numa farmacêutica ou numa metalúrgica, então você tem aqueles processos ali que precisam ser dados continuidade. De repente você entrou em outro lugar de um profissional. Agora, por conta própria, né, vale muito a pena. Eu particularmente acredito que vale muito a pena, mas obviamente que você tem que correr bastante para cima dos seus clientes, né? Mas eu acredito que vale muito a pena. Eu não sei qual é a sua opinião, viu, Emanuel? Mas eu acho que vale muito a pena. Realmente eu acho que vale muito a pena. Sim, você empreender é bom, você trabalhar por conta própria é bom, né? Mas tudo tem o lado bom, tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado um pouco negativo, isso faz parte. Isso é verdade. Alguém aí já falou que conhece muito bem você, foi o SST Serviços, e que você já compartilhou material com ele. Olha só, aí que legal. E você já compartilhou documento. Assim, dentro da medida do possível, a gente podendo ajudar, contribuir, é lógico que a gente vai. Isso aí não tenha dúvidas. Nós trabalhamos de várias maneiras, né? Até em relação a essa questão de apresentações, prontinha só para o técnico, para o profissional ir lá ministrar, entendeu? Mas dentro do possível a gente a gente busca ajudar todo mundo. Legal. Então, vamos então para a primeira pergunta. Posso aqui mandar para você? Então, show de bola. Vamos lá. Pessoal, a primeira pergunta que eu acredito que muita gente ainda tem dúvida é exatamente o que é considerado, dentro desse nosso tema, um espaço confinado. E por que eu te pergunto isso, né? A norma regulamentadora, ela dá ali praticamente a NR33. Quatro características de um espaço confinado. Ela precisa ter essas 4 características juntas, ou, tendo uma dessas características, pouca ventilação, por exemplo, eu já posso considerar um local como um espaço confinado. O que o Emanuel, como um especialista na área da saúde e segurança do trabalho e neste assunto relacionado a espaços confinados, enxerga como espaços confinados e, né, obviamente, dentro ali da nossa legislação. O que é um espaço confinado? Então, dentro daquilo que você falou, existem 4 aspectos abordados no texto da norma, no item 3.1.2, né? Ela fala justamente dos aspectos relacionados à ventilação, ao local que possui meios limitados para entrada e saída, a ocupação humana não é projetada para que seja realizada de maneira contínua, enfim. Quando nós temos todos os aspectos relacionados, fica aqui já a primeira dica para o pessoal fazer um comparativo no texto da norma com o texto da ABNT, a gente vai falar dela, na 16.577. Então, na verdade, para enquadramento normativo, eu tenho que ter todos os aspectos enquadrados dentro desse local, correto? Perfeito. Não apenas um, por exemplo. Porém,
Mas, porém, entretanto, todavia, é importante ressaltar que não é porque não existem os 4 itens para o enquadramento nesse local que não exista risco. Eu posso ter apenas a deficiência de oxigênio em um determinado local, ou de ventilação. E isso já ser preponderante para fazer com que um acidente ocorra, ou que venha a contribuir para a ocorrência dele. Então, normativamente falando, eu enquadro com todos os itens, para eu trazer todos os aspectos preventivos da norma. Mas Perfeito. não é porque não são todos que estão ali presentes que não existe risco. É por causa disso que muito acidente acontece. Ah, não está enquadrado totalmente na norma, mas não significa dizer que não exista um risco ali. Perfeito. Legal, legal. Só para a gente deixar, né, eu estou até com a NR33 aberta aqui, ó, logo no primeiro item, né, ou no segundo até, né, por essa pergunta que eu fiz para o Emanuel, para você que está aqui e que não conhece de espaços confinados, ela está lá na NR33.1.2, que fala assim que espaço confinado é qualquer área, primeiro, qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, primeiro item, que possua meios limitados de entrada e saída, segundo item, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, terceiro, e onde possa existir a deficiência em enriquecimento de oxigênio. Então, o que o Emanuel trouxe aqui para a gente? Para caracterizar, tem que ter esses 4. Agora, tendo um desses 4, não significa que eu não preciso ali fazer uma gestão daquele local de trabalho. Isso é importante você, profissional de saúde e segurança do trabalho, saber. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui não têm este conhecimento de espaços confinados, e por isso que eu trouxe esse especialista, que é o Emanuel Rodrigues, né, para a gente poder falar sobre este tema. Muito legal, gostei muito dessa sua característica. E me lembra, inclusive, Emanuel, a questão do trabalho em altura. Que a gente fala, não, 2 metros, né, mas e se tiver 1,80 m? Né? Eu não preciso fazer a gestão, né? Eu acredito que é exatamente esse mesmo pensamento. Né? Eu não sei qual a sua opinião, que você trouxe aí para a gente. Assim, o que eu costumo dizer, você, por exemplo, alguém vai fazer um serviço numa varanda, como você falou do trabalho em altura. Essa pessoa vai trabalhar no piso. Existe ali um guarda-corpo. Existe uma proteção coletiva, ok. Mas se ela for trabalhar no teto, no pé direito nessa varanda, já muda a característica da atividade. Já passa a existir o risco iminente de queda. Em relação aí à questão, como eu estava dizendo, do espaço confinado. Já vi situações em que se trabalhava no local que aparentemente era totalmente aberto, porém com uma determinada profundidade, menos do que 2 metros, e existia ali uma ventilação. Então não era um local de meio de entrada e saída restrito, e não havia nenhuma deficiência em relação à ventilação ali. A ventilação ocorria normal. Só que foi utilizado no processo de trabalho um produto químico extremamente tóxico e agressivo com densidade maior do que 1. Logo, os vapores do mesmo se depositavam no fundo. Com isso, ocorreu uma intoxicação. Então, assim, eu tenho que avaliar a característica do meu cenário, a característica do que vai ser realizado, contemplando máquina, equipamento, ferramenta ou produto, porque todos esses vão me trazer outros aspectos de risco para essa atividade num cenário que aparentemente não trazia tanto problema assim, mas que vai trazer. Legal, legal. Muito bom mesmo. É a questão de nós, como profissionais, prevencionistas, né? Exatamente, eu acredito que essa é a chave das coisas, né? O que você trouxe, eu consigo resumir como essa questão de profissional prevencionista, né? Não é porque não tem tal característica, ou não vou classificar porque não tem as 4. Não. Se você é um prevencionista, você enxerga. Se você consegue classificar com uma dessas, legal. Muito bom mesmo. Uma coisinha. Fica à vontade. Fica à vontade. Existe um grande debate em relação a esse primeiro item que você falou.
Eu me lembro que em uma oportunidade, eu sendo auditado por um auditor fiscal numa fiscalização, eu questionei isso. É uma coisa, existe um grande debate em relação ao enquadramento dos itens. O próprio fiscal ele citou. Não, para enquadramento da norma, você tendo todos esses aspectos presentes, está enquadrado na norma. Não tem os 4? Teoricamente não, mas não significa dizer que eu não deva adotar mecanismos de prevenção, baseado numa análise de risco, por exemplo. Perfeito, muito bom mesmo. O Jailson, ele deu uma contribuição aqui pra gente. Muito legal, Jailson, obrigado pela participação, viu? O Jailson falou assim: existem locais que são considerados espaço confinado, mas também não podemos ignorar locais restritos, onde temos que tomar os devidos cuidados semelhantes ao de espaço confinado. Legal, legal mesmo. É o que eu estava citando, em relação a isso. Exato. A questão relacionada, vou dar um outro exemplo aqui, ele falou de local restrito. Experimenta lavar um banheiro com a porta, a janela fechada, sem nenhuma ventilação, com cloro, para ver o que vai acontecer. Perfeito. Exato. Acaba-se muito bom, muito bem pensado essa sua, que é o que muitas... E isso não está longe de acontecer, Emanuel, se a gente for pensar em uma empresa, que nem uma indústria, e de repente a moça da limpeza faz esse tipo de atividade. Normal. Quando, por exemplo, eu faço muita palestra, eu trabalho muito com condomínios também. E às vezes a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, eu pergunto: quem já passou mal usando um produto químico limpando um banheiro? Toda vez tem gente. Fechou a janela, fechou a porta, o local ficou ali restrito, fechado. Você usou um produto que é irritante, que é asfixiante, você não tem renovação de ar ali, ele está liberando vapores no ambiente, você vai se intoxicar, vai passar mal. Todo risco, né? Todo agente dentro de um local restrito, dentro de um local confinado, dentro de um espaço confinado, esse agente vai ser potencializado. Perfeito. Excelente. Muito legal. Você vê que já a primeira pergunta, né, já rendeu bastante assunto. Isso eu acredito que é exatamente por essa questão, não é polêmica, né, mas contraditória, né, que muitas vezes as pessoas têm de... Não, tem que ter um só. Não, tem que ter os 4. Não, tem que ter um só. Tem que ter os 4. Né? Mas eu acredito que eu vou muito por essa linha que você falou, né, para caracterizar os 4. Mas se tiver um, por que não caracterizar? Por que não ter essa prevenção? Eu gostei muito dessa sua opinião. A Simone comentou com a gente aqui, mais uma contribuição excelente do pessoal aí, tá? Se você quiser, Emanuel, passou uma pergunta aqui que você quer ver, de repente passa em branco por mim, fique à vontade, tá? Pode responder, não tem problema nenhum, que às vezes passa por mim assim, eu nem percebo. Ao mesmo tempo, também posso ter espaço confinado e trabalho em altura. Verdade. Muito bom, Simone, muito bom mesmo. Parabéns, é isso mesmo, muitas vezes isso acontece, né? Tanto que os equipamentos são os mesmos, né, Manuel? Se você for olhar para trabalho em altura e trabalhos em espaços confinados, os equipamentos são os mesmos, né, que a gente utiliza. Grande parte vai se relacionar em relação à característica do cenário. Legal. Outra pergunta, vamos lá. Quando a gente fala de espaços confinados, como que o profissional de saúde e segurança do trabalho ele pode fazer uma boa gestão? Você que é um instrutor de trabalhos em espaços confinados, quando você vai ministrar o seu curso nas empresas e o profissional de saúde e segurança de trabalho pergunta para você, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, como que eu posso fazer uma boa gestão de segurança nos trabalhos em espaços confinados? Não manjo nada de espaços confinados, mas preciso arrumar a minha casa aqui. Como que eu começo essa gestão? Por onde eu começo essa gestão? Vamos lá. Quando você tem 1, 2, 3 espaços confinados, teoricamente é simples, né? Eu trabalhei numa planta, numa unidade, nós tínhamos 110 espaços confinados. 110. Onde algumas vezes nós tínhamos até trabalhos simultâneos em 2, 3 desses espaços. Então, a dica que fica em relação a
a gestão. Como é que nós fazíamos? Existiam lá, nós trabalhávamos com software específico da empresa, onde nós tínhamos o levantamento e o mapeamento de todos os 110. Se você me dissesse, eu vou trabalhar no espaço confinado número 36, nós íamos nesse software ou ainda tínhamos um book com os desenhos dos espaços confinados. Eu já sabia previamente qual era a característica daquele cenário, daquele espaço confinado, considerando questões de meio de acesso, considerando questões da característica da boca de visita, porque, por exemplo, eu tenho que, inclusive, ver se o trabalhador vai conseguir entrar nesse espaço confinado. Eu já vi gente entalar numa boca de visita. Eu já sabia se dentro do espaço confinado existia alguma tubulação, onde eventualmente passariam alguns fluidos a quente, a frio, tóxicos, corrosivos, enfim. Eu sabia todas as características daquele espaço. Então, já na hora de emitir a PET, a permissão de entrada e trabalho, grande parte do que eu precisaria ali eu já sabia. Desde, como eu disse, ao material para acessar, tanto para permanecer e sair daquele local de maneira segura. Outro exemplo, tinham locais, o espaço confinado número 42. Eu já sabia que era uma galeria de esgoto, com risco elevadíssimo em relação ao risco biológico. Então, por exemplo, eu já tinha que demandar toda uma vestimenta de proteção para o acesso àquele local, quando era necessário utilizar um conjunto autônomo. Enfim, a gestão compreende eu fazer um levantamento de todas as características do meu espaço confinado. Comprimento, largura, profundidade, meio de acesso, característica do trabalhador para entrar nesse espaço, o que existe de risco adicional dentro desse local, pode existir a presença de contaminantes perigosos, pode existir a presença de animais peçonhentos, tudo você tem que levantar. Tudo nós temos que levantar em relação a esses cenários. Como eu disse, quando você tem 1, 2, é mais simples. Eu trabalho num condomínio, eu tenho 2 cisternas, Tem condomínios que eu auxilio nesse sentido. Eu sei que a característica inicial que eu vou ter ali é o risco de ter o quê? A deficiência de oxigênio, ou a deficiência de oxigênio acontecer pelo consumo do trabalhador que está trabalhando lá dentro. Ou, em maneira mais crítica, ele usar algum tipo de impermeabilizante onde ele vai contaminar a atmosfera do espaço confinado. E aí eu já sei que eu tenho que demandar uma ventilação naquele local. Enfim, é eu me antecipar, levantando todas as características do espaço que eu tenho e ficar de olho na emissão da PET, permissão de entrada e trabalho, com o que vai ser feito. Porque o que for feito vai gerar risco adicional. E é aí que muitas das vezes moram os principais perigos. Perfeito. Muito bom mesmo. Legal, legal. Então, já começar. Você teve uma situação parecida com a minha. Eu trabalhei em uma planta que eram 100, quase 100 espaços confinados catalogados. E era uma loucura. Todo dia, Manuel. Todo dia tinha trabalho em espaços confinados. Todo dia tinha trabalho em espaços confinados. Todo santo dia a gente tinha que fazer todo o processo, todo o procedimento, né, de emissão de APR e PET. Eu queria que você explicasse para o pessoal essa PET. Né, o que seria a PET? Por que eu pergunto assim? Né? Pode ser que para algumas pessoas que estão aqui, isso seja normal. Mas nós temos muitos profissionais que estão aqui com a gente e não têm conhecimento do que seria a PET, né? Como você falou, de permissão de entrada de trabalho. E aproveitando também, já falasse, né, junto com essa permissão de entrada de trabalho, não está nas perguntas, mas qual seria a carga horária dos trabalhadores, né, dos envolvidos ali nos trabalhos em espaços confinados? Por quê?
muita gente que está aqui não sabe, né? Muita gente que está aqui não tem esse conhecimento que você tem, e aí, de repente, seria importante, como você citou a PET, né? O que seria a PET e qual é a carga horária dos envolvidos, os trabalhadores envolvidos, né? Carga horária de treinamento dos trabalhadores envolvidos neste tipo de atividade, que é a atividade em espaços confinados. Por favor. Então, vamos lá. A PET, né, ela é, digamos, um documento fundamental de obrigatoriedade estipulado pela norma, né, que é a permissão de entrada em trabalho, onde a figura do supervisor, né, que é o cara que vai comandar essa atividade, emite essa PET. O supervisor é um profissional que realiza um treinamento inicial com a carga horária de 40 horas, né, isso está estipulado lá na norma, ok? E ele é o responsável por todos os aspectos de segurança que vão ser estabelecidos, adotados para a realização da atividade no espaço confinado. Desde a maneira preventiva, da avaliação ambiental, do monitoramento ambiental dessa atmosfera, em relação aos níveis de oxigênio, em relação à presença de gases contaminantes perigosos, em relação à explosividade desse ambiente confinado que vai ser realizado o trabalho. Em meio a esse levantamento, e de acordo com aquilo que ele identifica, ele estabelece os mecanismos, como realizar uma ventilação nesse espaço confinado, para a troca do oxigênio interno, para que esse venha a estar nos limites adequados, né? Em torno de 21%, como nós sabemos, do ar que nós respiramos, para remover contaminantes que ele eventualmente tenha identificado dentro dessa atmosfera, e ele vai estar monitorando até que a atmosfera fique adequada para o acesso. Ele vai avaliar a necessidade da proteção respiratória e o tipo de proteção que deve ser utilizada, vai verificar a necessidade de equipamentos, como equipamentos de iluminação, equipamentos de rádio, contato, verificando se é importante ou necessário que nessa atmosfera sejam usados equipamentos intrinsecamente seguros. O que é isso? São equipamentos que não liberam nenhum tipo de centelhamento, calor, em meio térmico, eletrônico, enfim, que possa causar alguma explosão numa atmosfera que possa vir a se tornar explosiva. E ele também vai verificar a necessidade dos equipamentos para acesso e tudo aquilo que for utilizado em relação ao que for realizado na atividade. Por exemplo, se vai ser realizada uma solda, eu tenho que também ter exaustão pontual para capturar os fumos metálicos, para que eles não se acumulem dentro dessa atmosfera e sejam dispersados do lado externo, além de ventilar para estar refrescando esse ambiente também para o trabalhador e renovando esse ar de maneira contínua. E finalizando, a necessidade, por exemplo, de ter ali, inclusive, de prontidão, uma equipe de resgate e primeiros socorros. Tudo isso, perfeito, o supervisor é responsável. Verificando tudo isso, ele emite essa PET. Ele liberando o serviço, entra a figura do vigia, que é um colaborador que fica junto à boca de visita durante todo o tempo. Esse é um trabalhador que faz um treinamento inicial de 16 horas, ok? E ele fica responsável por controlar todas as pessoas que estão lá dentro. Estes que estão lá dentro são chamados trabalhadores autorizados, que também realizam um treinamento inicial de 16 horas, igual ao vigia, ok? E esse vigia controla esses trabalhadores. É importante esse vigia manter contato permanente com o supervisor. Muitas das vezes o supervisor ele não vai estar ali durante todo o tempo da atividade. Ele emite a PET, vai fazer outra coisa, depois ele volta para encerrar a PET. É importante ele estar em contato com o vigia sempre. Em relação também à equipe de resgate, de acordo com a necessidade, de acordo com os riscos ali da tarefa executada também, isso o supervisor vai demandar,
a prontidão dessa equipe no local ou não. Então, assim, existem muitas variáveis de acordo com a atividade que o supervisor vai observar, porque ele é o responsável por garantir que tudo vai ser feito da maneira mais segura possível. Excelente, muito bom. Muito bom mesmo, gostei bastante. O Willy falou assim, ó, esse é meu garoto. O Willy tá falando aqui de você, falou assim, ó, esse... Ele falou assim, ó, esse é o meu garoto. Nós já trabalhamos juntos já há um tempo, grande profissional. Legal. Trabalhamos de vez em quando, pinta algumas coisas aí, a gente faz uma parceria aqui no Rio de Janeiro, um dos grandes profissionais da área aqui no Rio. Eu e ele trabalhamos no espaço confinado, para você ter uma ideia, 20 metros de altura dentro do espaço confinado. E nós tivemos dentro desse espaço confinado montagem de andaime, demolição e trabalho a quente. Meu Deus. Foi um trabalho bastante crítico, perigosíssimo, com mais 5, 10 pessoas, dependendo do dia, trabalhando dentro desse local. Então você tem que imagina você iluminar um local como esse. Imagina você estabelecer uma ventilação adequada em um local como esse. Um local que pega sol durante o dia todo, um calor insuportável dentro do espaço confinado. E quando você saía de dentro da estrutura de 20 metros, você ainda tinha que descer quase 40. Para você ter ideia. Deus do céu. Gente do céu. Aí, eu e o Willy trabalhamos nesse cenáriozinho aí, que graças a Deus foi tudo ok. Zero acidente. Isso é ótimo, isso é ótimo. Ele já enviou uma pergunta aqui para você. Na verdade, ele fez uma lembrança aqui, que eu achei muito legal. Até elogiei ele aqui e falei, olha, ele colocou aqui. Na verdade, ele colocou duas. Emanuel, é importante falar do conhecimento dos equipamentos de resgate. Se você quiser falar um pouco, Emanuel, fica à vontade. O Willy também colocou outra questão aqui, que é muito importante. Ele pediu para você falar tanto dos equipamentos de resgate, quanto da questão de quando se faz necessário a insuflação e a exaustão dos espaços confinados. Ele até colocou aqui, creio que seja uma dúvida de muitos, e acredito também que seja uma dúvida de muitos, e eu até elogiei ele aqui. Emanuel, fica à vontade. Se quiser já falar a situação de insuflação e exaustão, e também dos equipamentos de resgate. Muito bom, Willy. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Uma etapa dentro do que o Willy falou, qual foi o segredo de realizar um trabalho tão crítico sem maiores problemas? É uma coisa chamada planejamento. Planejamento. Legal. Se nós fazemos um levantamento antecipado dos riscos da atividade, dos riscos relacionados ao cenário da atividade, correto? Dentro desse planejamento, nós fazemos uma análise de risco, onde a gente vai estabelecer, em cada etapa, tudo aquilo que é necessário de acordo com o risco de cada etapa, o que vai ser necessário para a realização do trabalho de maneira segura. E, claro, se algo der errado, será que nós estamos aptos a agir? É o que o Willy estava falando. Então, naquele cenário, nós já tínhamos, por exemplo, de prontidão, resgatistas que faziam sistemas, com corda, com elementos que eram utilizados como polias, equipamentos blocantes. Nós tínhamos maca envelope para a retirada do trabalhador. Nós tínhamos uma série de equipamentos, para a realização do trabalho de maneira mais segura. Nós realizávamos diálogos de segurança praticamente todo dia. Nós conversávamos com o pessoal, nós estávamos perto desse pessoal e realizávamos simulados. Se algo desse errado, é desta maneira que nós vamos agir. E o Willy participou bastante disso em conjunto conosco. Além de um enfermeiro que trabalhou com a gente lá também, o Júnior, excelente profissional. Então, assim, nós tínhamos uma equipe de trabalho muito boa.
além de ter executantes de trabalho muito bons. Então, nós tínhamos um conjunto ali de elementos que contribuíram para que a realização daquela atividade crítica fosse um sucesso. Como ele citou aí agora, e além das auditorias, realizávamos auditorias comportamentais, realizávamos inspeções de segurança, tínhamos uma série de sistemáticas que eram adotadas, correto? Que contribuíram, cada uma um pouco, para a realização da atividade de maneira segura e com sucesso, né? Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta foi sobre a questão da insuflação, né, que ele comentou. Na verdade, foi o WR falou dos equipamentos de resgate, o Willi falou que seria importante você citar a insuflação e a exaustão. Então, vamos lá. Insuflação, lembra que eu citei? Lá era um local onde pegava muito sol, correto? Você citou. Então, a parede do espaço ficava muito, muito quente, ficava muito calor ali dentro. Então, imagina, você ter o calor proveniente do sol batendo nas paredes, mais o calor proveniente do trabalho com maçarico, colando manta asfáltica para a impermeabilização. Então, nós distribuímos naquele espaço dutos de ar, ventilando diversos pontos, desde o fundo até o topo, subindo ali até mais ou menos a metade do espaço, nós posicionávamos esses dutos de ventilação, onde o trabalhador podia, inclusive, direcionar para ele. Então, a ventilação, ela além de estar renovando o ar respirável, ela está também limpando a atmosfera e ela está resfriando a atmosfera. Eu, normalmente, em qualquer atividade, em espaço confinado, eu sempre quero ventilar, sempre. Em relação à exaustão, normalmente, trabalhamos com a exaustão de uma maneira pontual, como eu citei o exemplo do fumo metálico, retirando o fumo metálico de dentro da atmosfera, dispersando ela do lado externo. Ou ainda, se um levantamento, por exemplo, o H2S, o gás sulfídrico, ele é mais pesado que o ar, ele vai se depositar no fundo. O que eu faria? Identifiquei identifiquei um gás sulfídrico, um bolsão, num determinado ponto de uma atmosfera interna do espaço. Isso já aconteceu. O que a gente fez? Exaustão naquele local, retirando por um período pré-determinado. Depois a gente vai lá e ventila, faz uma ventilação de fundo, empurrando para fora do espaço e renovando essa atmosfera. Aí a gente vai lá, monitora, faz a avaliação ambiental novamente, verifica que esse contaminante perigoso foi retirado dali de dentro, a gente continua a fazer a ventilação, autorizando o trabalhador com a proteção respiratória previamente estabelecida. Lembra que entra a figura do PPR, Programa de Proteção Respiratória. Eu tenho que contemplar meus espaços confinados no PPR, é importante citar. Ok? E aí, nós vamos liberar esse trabalho para ser executado. Mas, mais ou menos por aí. Lembre-se sempre que eu tenho que considerar a característica do cenário. O cenário e aquilo que for ser realizado, o trabalho ali, podem modificar a característica das minhas sistemáticas preventivas. Nossa, tá ótimo demais, tá muito bom, gostei bastante. Muito bom mesmo. Esse trabalho foi pancada. Quanto tempo durou esse trabalho aí, Emanuel? Essa atividade que vocês fizeram? Olha, o período que nós ficamos lá, o Willi pode me corrigir aí, eu acho que foi por volta de 1 ano. Se não foi mais, ele pode até falar aí. Foi mais ou menos 1 ano, então. Eu achei que tinha sido 1 mês de trabalho, 1 ano. Contemplando todos os aspectos, foi bastante tempo. Perfeito, perfeito. Eu vou juntar aqui 2 perguntas para você,
O Júnior ele fez uma pergunta que eu considero bem legal, né? E eu vou te passar essa pergunta com uma outra pergunta. Primeiro, o Júnior perguntou assim: pode liberar o trabalho em espaço confinado com medidor de gases com mais de um ano da última calibração? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. E aí eu queria que você exatamente falasse para a gente essa questão de como escolher um excelente medidor de gases para o trabalho em espaços confinados, né? E o que seria esse medidor de gases? Lembrando que a gente tem muita gente na live que não conhece esse tipo de atividade de trabalho em espaços confinados, né? Então, juntando essas perguntas, se você puder falar para a gente o que é esse medidor de gases e se eu posso... o que é esse medidor de gases, como escolher um excelente medidor de gases para o espaço confinado e se eu posso liberar uma atividade de trabalho em espaço confinado, aproveitando a pergunta do Júnior, com mais que um medidor de gases com mais de um ano de calibração. Fica à vontade. Vamos lá. Em relação à primeira questão que o Júnior levantou com mais de um ano, existe uma questão preponderante aí que é a característica do nosso equipamento. Ok? O equipamento ele tem um fabricante. O equipamento ele tem um fabricante. Júnior, o que o fabricante desse equipamento diz lá? Normalmente a nossa calibração normalmente é anual. Ok? Uhum. Qual é também a condição desse equipamento? Questão de cuidar desse equipamento. Eu posso ter o equipamento com apenas um mês e esse equipamento já está danificado. Percebe? Perfeito. Então, assim, o que eu vou sugerir para o Júnior? Mais de um ano de calibração? Não. Uhum. Veja com o fabricante. Observe as características do seu equipamento. Onde você colocou esse equipamento? Como ele está sendo armazenado? Como ele está sendo utilizado? Ele já caiu? Já sofreu algum impacto? Teve contato com áreas muito impregnadas com algum agente perigoso, tóxico? Enfim, eu estou levantando aqui vários aspectos, correto? Sim. Que podem influenciar na capacidade de funcionamento desse equipamento. A sugestão é: fale com o fabricante, mantenha contato com o fabricante do seu equipamento para que você adote as melhores sistemáticas em relação a ele e utilize o equipamento da melhor maneira possível, ok? Em relação aos equipamentos de medição ambiental, existem muitos no mercado. Equipamentos que só vão ter leitura de níveis de oxigênio, equipamentos que só vão ter leitura de monóxido de carbono, de H2S, enfim. Existem equipamentos que fazem leituras de até seis leituras diferentes em uma atmosfera. Mas entra uma questão muito complicada, que é o preço desses equipamentos. Gente, tem equipamento desse, top de linha, que custa, 10 mil reais. Como é que você faz para uma empresa pequena? Como é que você faz para um condomínio comprar um equipamento desse? Vamos à realidade. É muito fácil a gente vir aqui e falar a teoria de uma maneira muito bonita. É muito fácil. A questão é a prática. Então, muitos desses equipamentos, quando a gente fala de equipamentos para trabalhos em espaços confinados, nós estamos falando de equipamentos que são caros. Aí você pensa numa média e pequena empresa, é complicado. Aí o que é o ideal você fazer? O Júnior perguntou do equipamento aí mais uma vez. O que é o ideal você fazer? Você alugar. Você ter uma parceria com uma empresa para você alugar equipamentos. Então, assim, nós temos que adotar toda a sistemática normativa, é obrigação. Nós estamos falando de um cenário, de uma atividade extremamente crítica. Então, nós temos que observar isso. Agora, em relação aos equipamentos, eu sei que é um complicador. Então, é necessário, por isso que ocorrem muitos acidentes, é necessário você consultar um profissional de segurança para te auxiliar, para te orientar. Então, você vai ter ali essa opção de alugar os equipamentos, você utiliza, adota as sistemáticas necessárias
E aí você vai lá, realiza tudo com segurança, finaliza e devolve esse equipamento. Porque eu sei que são muito caros alguns deles. Não é fácil. Perfeito. Vamos à realidade da coisa. Exatamente. Eu ganhei uma empresa que eu trabalhei, essa empresa de espaços confinados que eu citei para você, eu ganhei 2 multigases deles. Emanuel, eu te juro, assim, né, não tem problema nenhum em citar o nome da marca, né, mas eu ganhei 2 multigases da Drager esses dias. Nossa, quando eu fui olhar o preço, eu quase que eu caí para trás. Eu ganhei, porque a empresa ela era 4 mil cada um. E eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, eu não imaginava que era este o valor. Te juro que eu nunca tinha Imagina pesquisado. você. Como é que você vai falar para uma, como eu disse, numa empresa pequena, num condomínio? Você tem que ter esse equipamento, você tem que fazer os testes do equipamento, né, o band teste. Você vai ter que ter um padrão para fazer os testes. Isso tudo é caro para uma empresa. Muitas das vezes, o que eu faço? Ó, nós temos a opção de alugar. Eu já alugo da empresa com tudo isso pronto. É só utilizar. Eu vejo Legal. que é a melhor das opções. Eu estou falando de pequenas e médias empresas. Claro, grandes empresas, elas têm o poder aquisitivo para comprar um bom equipamento. Entendeu? Aí, ok, tudo certo. Você controla, você tem o padrão para fazer um band teste, você, se precisar de uma manutenção, você vai fazer. Se você puder comprar um novo equipamento, você vai comprar. Mas foi o que eu falei. É muito bonito falar da teoria. A prática é outra coisa. Entendeu? Então, na prática, perfeito. Na grande maioria das vezes, é fazer isso. Show de bola. Excelente. O Alex, ele fez uma pergunta aqui, do Alex, o Alex, se você quiser responder a pergunta, de qualquer forma ou de outra, a gente respondeu no começo, né, da live, né? Mas fica à vontade, fica à vontade. Se você quiser responder a pergunta dele, pode ficar à vontade, tá? Então, Alex, a gente comentou no começo, né, da live em relação ao item 33.1.2. Você observa todos os aspectos ali. Você, para fazer um enquadramento normativo, tudo aquilo ali tem que estar presente, ok? Mas é importante ressaltar que você não pode, entre aspas, vacilar. Pode ser que, embora não estejam todos os aspectos presentes ali, você pode ter uma característica de risco apenas, em relação ao que a norma cita, que pode ser preponderante para a ocorrência do acidente, ou contribuir para a ocorrência do mesmo. Então, fica atento em relação a isso. Eu te sugiro dar uma lida na ABNT 16.577, que ela é bem mais detalhada em relação a todos esses aspectos nos trabalhos com espaços confinados. Ali explica absolutamente tudo. Ali não tem dúvida nenhuma. Legal. Você já falou, então, aí um pouquinho da próxima pergunta. Você falou ABNT 16.577. Mas, porém, entretanto, quando a gente vai lá na NR33, ela fala de duas NBRs da ABNT. Ela fala da 14606 e ela fala também da 14787. E aí, você citou a NBR 16577, mas a NR33 ela não cita essa NBR 16577. Como é que fica essa questão, então? Consideramos ainda a 14787 ou não? Ou consideramos para essa caracterização de conhecimento de espaço confinado a 16577? Então, a 14787, para o pessoal aí saber que está citada na norma, ela foi cancelada em 2015. Tá? A 14606 é um aspecto voltado para tanques, ok? Só para a gente ressaltar aqui. Então, falando novamente da 14787, ela foi substituída, tá, pessoal, pela 16577. A 16577 é uma norma extremamente técnica, por assim dizer. É uma norma técnica de recomendação, claro. Ela é uma das melhores normas que eu já vi. Ela não vou dizer perfeita, mas quase que perfeita. Ela detalha
todos os aspectos voltados para atividades em espaços confinados. Todos. É uma excelente norma. 16.577. Deem uma lida, procurem saber, conhecer essa norma, que ela é excelente. Muito bom. Legal. Então a 14787 está cancelada. Engraçado que desde 2015, né, Emanuel, ainda é que não teve a revisão, né, da norma ainda, mas quem sabe, né, esse ano, se tudo correr bem mesmo, né, conforme a gente já teve aí um calendário de revisão das NRs, a 16577 ela entra na NR33, né? Quem sabe, né? Tomara que sim. Teve alguém aí que pediu uma gentileza para você. Eu não lembro quem foi, agora, eu estava procurando aqui. Se é possível você deixar, ou aqui no meu perfil, né? Se você quiser me enviar, eu posso colocar no link, um modelo de permissão de entrada e trabalho para os profissionais que querem, de repente, ter desconhecimento. Modelo de PET que, de repente, você tem aí. Importante falar eu isso. Não lembro quem perguntou. Eu também não reparei, não, mas em relação a esse modelo de PET, pessoal, a norma no anexo 2, o anexo 1 é a sinalização e o anexo 2 é a PET. A norma, ela traz um modelo de PET já para vocês. Pode entrar lá no site do ENIT, ok? Que vocês entram lá na norma 33, é só olhar o anexo 2, é uma PET. Agora, é importante ressaltar, a norma, ela permite que nós venhamos a criar uma PET observando as características do espaço confinado da nossa empresa. O que eu sugiro? Pega a PET que está anexada na norma, correto? Monte a sua PET com todas as informações que estão lá e inclua mais informações que você ache pertinente e importante para a sua realidade nos espaços confinados que você trabalha, que você faz a gestão na sua empresa. A dica que fica é essa. Importante. Eu não comentei na hora que você me perguntou da PET. Quando o supervisor encerra a PET, isso tem que ficar guardado na empresa por 5 anos. Mantenha um catálogo. 5. Mantenha um cadastro de todas as suas PET. Sugestão, numerando. PET número 7, 8, 9. E guarde numa pasta, deixa tudo guardadinho. Porque numa fiscalização, o auditor fiscal lhe pede para ver as PETs que foram emitidas. Muito bom. Excelente. Excelente. Muito bom mesmo. Olha só, a gente já tem quase 1 hora aqui de live, passa muito rápido, né? Bem rápido, né? O pessoal participou bastante também e estão participando bastante. Agora eu vou perguntar para você exatamente sobre essa questão de auditoria. Quando a gente fala de auditoria, né, na nossa área de saúde e segurança do trabalho, a gente tem bastante. E você falou aí de uma empresa que você trabalhou, que você tinha 100 e poucos espaços confinados catalogados e tinha o conhecimento aí desses espaços confinados e tinha o inventário. É obrigatório ter este inventário dos espaços confinados? E se a empresa ou os profissionais de segurança que trabalham aqui estão, eles não inventariarem esses espaços confinados, em uma auditoria, isso pode ser um problema para eles? É obrigatório ter este inventário de espaços confinados igual o que você tem, ou pelo menos, né, pelo que eu percebi, o seu era mais automático e muito mais elaborado, mas ainda que seja um inventário de espaços confinados simples, é obrigatório ter? Então, vamos lá. A norma 33 é uma norma voltada para a gestão. A norma fala, ela cita, que a norma é uma norma de gestão, onde ela estabelece medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas e medidas pessoais. Medida administrativa, você ter justamente o levantamento das características dos seus espaços confinados. Isso é uma medida administrativa, correto? Então é obrigado que façamos isso. Perfeito. O certo a se fazer, sim.
O Alex perguntou aí, pode guardar de forma digital, é aceita? Acredito que seja da PET que ele esteja falando. Gabriel, normalmente a PET você vai emitir ela em meio físico, na boca de visita lá, observando no local, ok? Então, fica atento em relação a isso. Então, você guarda ela meio físico. Se você puder escanear ela para guardar, ok. Claro que você pode. Importante ressaltar, voltando para essa pergunta que você citou, que você falou, em relação ao cadastro dos espaços confinados, tem de ter uma pessoa responsável por tudo isso na empresa, tá? Que é um responsável técnico pela aplicação da norma. Normalmente, é essa pessoa que faz esse tipo de controle. Mas vamos à realidade dos fatos. Tem muita gente que adora falar só de teoria, mas a prática é diferente. O que ocorre? Se você é uma empresa que presta serviço nessa área, você não vai ter esse profissional na maioria das vezes. Não adianta que não vai ter. Se você vai trabalhar num condomínio para limpar uma cisterna, um condomínio tem essa figura? Claro que não. É preciso entender a realidade dos fatos. O que você precisa é ter algum profissional de segurança que te auxilie nesses casos. Para acompanhar um trabalho numa cisterna de um condomínio, em uma pequena empresa que vai fazer a manutenção de um tanque, por exemplo, isso é muito comum de acontecer. Então, essa figura, até mesmo a figura do responsável, do supervisor, Ederson. Nesses locais não existe a figura do supervisor. Não existe o trabalhador autorizado, não existe o vigia. Tem local que a gente vai visitar, a pessoa não sabe que existe uma norma de segurança para aquilo. É preciso consultar. Eu estou falando da realidade. Falar da teoria é muito fácil. Teoria, todo mundo fala bonito. A prática é outra coisa. É o que eu sempre falo. Tem que ter um profissional, por isso que é importante a gente postar, falar, ensinar, compartilhar esse tipo de informação. Numa dúvida, o cara liga para você, o cara liga para mim, o cara liga para o Alex, liga para o outro profissional. Poxa, eu vou ter um serviço assim, assim, assado. O que eu preciso? Porque nós estamos falando, como eu disse e repito, uma atividade crítica que demanda uma série de tratativas preventivas que não são baratas. Então, além de chegarmos com a segurança, a gente chega também com opções, como eu citei o caso de alugar equipamentos, que vão ser viáveis para essa empresa, para esse trabalhador, para esse condomínio, onde a gente vai monitorar e controlar isso, claro. Eu não estou dizendo que ele vai trabalhar de qualquer forma e sozinho, não é isso. Eu estou falando de adotar medidas que são mais viáveis para a execução segura do trabalho. Perfeito. Muito bom mesmo. Excelente, gostei bastante da resposta. Outra pergunta aqui, né, para você. Na verdade, para quem está aqui, profissional de saúde e segurança do trabalho, que ele, se você puder até falar da sua empresa, e de repente, se você tem este serviço, né, como que o profissional de saúde e segurança do trabalho ele pode se capacitar mais nessa área de espaços confinados, né? O cara se interessou, está aqui. O Emanuel, ele ministra, além de prestar serviços para outras empresas, ele ministra treinamento, você ministra treinamento para profissionais de saúde e segurança do trabalho para capacitar, de repente, o CESNET de uma empresa. De repente, o profissional está aqui e ele quer melhorar esse conhecimento que ele tem de trabalhos em espaços confinados. Você ministra esses cursos para profissionais de saúde e segurança do trabalho e para outros lugares? Como é que funcionaria isso? Sim. Então, a gente ministra, sim. A gente monta um material específico para esse tipo de participante, né? É importante ressaltar que mesmo a gente que é experiente, a gente encontra situações que muitas das vezes para a gente ela é nova. Isso é comum de acontecer. Eu estive há 2 semanas ministrando um treinamento numa empresa e tinham 3 técnicos de segurança na turma. E a característica
do cenário que eles trabalhavam em relação aos espaços confinados era bizarra. Imagine você fazer um trabalho em um casco de um navio, onde existam 3, 4 galerias interligadas. Como é que você planeja uma execução segura e um socorro numa atividade dessa? É complicado. Então, por exemplo, nós trabalhávamos ali com 3 vigias. Percebe? 3 vigias. Ou, entre outras sistemáticas que a gente começou a adotar em relação à característica daqueles cenários. Você tem uma galeria, outra galeria, outra galeria. Aí você entra por aqui, que entra nessa, que entra nessa, que entra nessa. Como é que você faz? Caramba. Então, normalmente, exatamente. Então, normalmente eu perguntei para eles como é que é a realidade dos trabalhos que vocês executam. Pô, Manuel, é assim, 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 assado. Eu montei um material específico para aquele tipo de treinamento, baseado, claro, na NR33, em tudo que a norma determina, assim como a ABNT, voltada para o cenário e característica dos trabalhos que eles executam. Então, a gente faz. Qual é a sua necessidade? Manuel, eu quero pegar um feeling maior, uma especialização maior em relação ao posicionamento de um sistema de ventilação, a utilização de uma exaustão. Como é que eu vou calcular os metros cúbicos do espaço confinado para a ventilação? A troca do oxigênio completa dentro desse espaço no período de 60 minutos. Tudo isso são detalhes que a gente vai observando. E a gente trabalha com tudo isso aí. Legal, legal. Você quer deixar um telefone de contato aqui para que a gente possa, de repente, colocar? Eu vou colocar ele, linkar ele aqui já. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, para, de repente, né, se capacitar através do seu conhecimento aí, se você puder falar o telefone. E aí eu coloco aqui no link para o pessoal, de repente, entrar em contato com você para esse network, que eu acho que é importante demais, então, né? Principalmente nesse dia que a gente está. Assim, eu sugiro mais para o pessoal entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo direct. Perfeito. Porque muitas das pessoas são de fora do Rio. Por exemplo, ontem eu estava confeccionando um material que eu mandei hoje com o pessoal de Curitiba, ok? Tem bastante gente de outros estados que pede material. Até mesmo, Emanuel, tenho dificuldade em montar um bom treinamento para ministrar. A gente também disponibiliza. Tudo isso aí a gente trabalha dessa maneira, né? Eu sei que tem gente que tem essa dificuldade, então a gente também trabalha com isso aí também. Eu, assim, comercializo bastante material, vamos dizer assim, prontinho. Normal. Com vídeo, com tudo. Sim. É Perfeito. só você espetar lá, eu te mando, você apresenta e faz o treinamento. Então, eu sugiro que o pessoal entre em contato comigo inicialmente pelo Instagram. Pelo Instagram. A Marques fez uma pergunta importante. As empresas têm TST, têm os equipamentos. O que você tem visto? Foi o que eu estava dizendo entre teoria e realidade. Marques, muitos profissionais da nossa área têm a dificuldade porque a empresa não quer, ou muitas das vezes não tem condição de investir nos melhores equipamentos que nós temos para realizar o trabalho em espaço confinado. Eu sei que isso é um complicador. Como eu disse, eu acho muito bonito o pessoal falar da teoria, uma maravilha. Só que na prática é outra coisa. Eu quero ver ir lá na prática e fazer de maneira segura e eficaz, ok? Sem um equipamento de 10 mil, 12 mil reais. É isso que falta. É isso que falta. É o profissional conseguir. Como eu disse, não, olha só, vamos alugar um equipamento. Esse equipamento tal, eu consigo trabalhar da maneira mais segura possível, não vamos ter problema. Dessa maneira, a gente tem um sistema de resgate adequado que a gente tira ele rápido caso precise. Eu quero ver lá na prática e resolver. Falar bonitinho na teoria, tem um monte aí que fala. Então, Marcos, essa é a questão. Essa é a questão. Eu tenho visto muita dificuldade. Vamos à realidade dos fatos.
É por isso que nós temos que cada dia mais nos capacitar, nos especializar, estudar os temas, ok? Para a gente realizar as tarefas da maneira mais segura possível. Concordo plenamente com você. Muitas vezes é o que eu falei. Eu fiz um vídeo esses dias, né, sobre isso. Gostei muito da sua opinião sobre a teoria. Obviamente, nós temos a parte teórica, que é importante demais, mas na prática não é assim às vezes. E a gente precisa saber como que nós vamos trabalhar com segurança sem fugir ali daquela parte teórica, mas dentro da realidade das empresas. Eu gostei muito. Olha o que o Jefferson comentou aí, ó. Olha o que o Jefferson comentou aí, ó. É isso aí, ó. Ele tá perfeito. Ele tá perfeito. Legal. É isso aí que eu tô falando. Seja bem-vindo. Eu vejo muita teoria linda. Olha, uma coisa linda. Quando você vai ver na prática, meu amigo, é uma enrolação. Ah, não quero fazer, não quer se responsabilizar porque tem medo. Tem muito, muito por aí. Exato. Congelou aqui um pouco, mas beleza. Emanuel, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu vou pedir para o pessoal para entrar no Instagram, então, do Emanuel. Se vocês querem aprender um pouco mais sobre trabalhos em espaços confinados, o Emanuel não tem só esse tema, tá? Eu convidei ele para falar sobre esse tema hoje. Por quê? Porque ele conhece muito, né? Ele conhece demais sobre esse tema, como vocês viram aqui, e acredito que foi uma live muito boa, tá? Eu vou encerrar ela por aqui. E eu queria mais uma vez te agradecer, e eu queria que você, de repente, desse mais algumas dicas aí para o pessoal que, de repente, quer crescer um pouco mais nessa área de espaços confinados, ou qualquer outra dica que você quiser, que é importante também para o profissional de saúde e segurança do trabalho e a nossa audiência que está aqui. Fica à vontade. Obrigado pela presença de coração. Bom, finalizando então a minha parte, né? Obrigado. Então, pessoal, o que eu sugiro é buscar o conhecimento de maneira contínua. Não é porque eu tenho experiência em espaço confinado que eu não faço o meu curso anual. Eu faço. É sempre bom a gente ver profissionais novos, é sempre bom a gente ver materiais novos. Tudo isso agrega valor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. As pessoas têm conhecimentos e capacidade específica. Isso é uma coisa que eu penso bastante. Então, todo mundo pode contribuir de alguma maneira. Eu, o Ederson e todos vocês que estão assistindo aí. O segredo é buscar o conhecimento sempre, ok? E aí, vocês precisando, é só entrar em contato. Eu agradeço a presença de todos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Muito obrigado mesmo, viu? Daqui a pouco eu te chamo aí. Um abraço. Valeu, até mais. Deixa eu só te... Pessoal, gostaram da live? Gostaram da live? Falei para vocês que o profissional que está aqui com a gente é um profissional muito específico. Eu falei para vocês que vira e mexe eu vou trazer para vocês aqui profissionais iguais ao profissional Emanuel Rodrigues. Vocês viram o conhecimento dele, que é muito grande, tá? E eu vou convidar vocês agora, no término dessa live, para estar comigo e com o Jairo Daniel, tá? No Instagram do Jairo Daniel. Jairo, você está aí ainda? Você está aí na live ainda? Se você tiver, comenta aqui embaixo, tá? Para o pessoal já começar a te seguir. Sexta-feira, tá? Sexta-feira nós vamos falar sobre esta live de por onde começar a estruturação do GRO. O Jairo me convidou para a gente poder falar sobre gerenciamento de riscos ocupacionais e também do programa de gerenciamento de riscos e também da nova NR1. E eu quero que vocês estejam lá com a gente, então, no Instagram do Jairo Daniel, tá? Se você estiver aqui, Jairo, comenta aqui embaixo para o pessoal saber quem é você, para eles já poderem já seguir você lá no Instagram, tá bom? E vocês gostaram, então, do nosso convidado de hoje. Falei para vocês que ele era especialista no que ele faz e é um profissional que tem um conhecimento muito grande nessa área de trabalhos em espaços confinados, além de outras áreas, mas eu pedi para ele ser específico, né? Vocês podem seguir lá o Emanuel Rodrigues. Isso vai
ajudar muito vocês a crescerem nessa área de saúde e segurança do trabalho, tá? E, de uma forma geral, entender bastante sobre esse tema tão importante para o profissional de saúde e segurança do trabalho, que é os espaços confinados, tá? O trabalho no espaço confinado, ele fala sobre gestão, ele fala sobre riscos químicos, né? O trabalho em espaços confinados, a gente fala sobre as normas regulamentadoras, também sobre, quando a gente fala de trabalhos, dependendo de trabalho em espaços confinados, a aposentadoria especial também está ali dentro. E vocês vão gostar muito do conteúdo lá do Emanuel, que tem muita coisa boa. Sigam ele, se vocês querem o contato dele, já chama ele lá no direct, para que ele possa mostrar esse material que ele tem de uma forma específica. De repente você quer apresentar aí um trabalho, né, para sua empresa, né, e ele pode te ajudar aí montando este conteúdo para você, tá? E vocês só fazem a apresentação, então, dentro da empresa onde vocês trabalham. Jairo está aqui. O Jairo que comentou aqui, muito bom. Sexta-feira, Jairo Daniel, Ederson Deda, no Instagram do Jairo Daniel. Vamos falar sobre por onde começar a estruturação do GRO. Por onde começar a estruturação do GRO. Esta live vai ficar salva para vocês. Conheçam aqui o meu curso de GRO e PGR. O pessoal está gostando bastante, graças a Deus. Além dos outros cursos que eu tenho aqui, desvendando a nova NR1, com sua consultoria de SST e um curso também muito importante, que é a gestão de terceiros na área da saúde e segurança do trabalho, tá? Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado muito dessa live. A gente se vê então na próxima live. Abraços e Deus abençoe.